Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui mais uma vez com essa nossa live, uma ferramenta que estamos construindo a muitas mãos, em condições técnicas que não são as melhores, mas na guerra nós temos que criar as nossas armas. Nós estamos numa guerra, uma guerra pela vida. Parece uma contradição, mas não é. A humanidade talvez esteja enfrentando o seu maior desafio, a sua maior ameaça depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje à tarde, nós vamos ter comigo aqui a querida companheira Angelina Anjos. Boa tarde, Angelina. Boa tarde, deputado Bordalo. Boa tarde, Azenha. Quero agradecer por você estar conosco nesse Café com Bordalo, que se propõe nesse momento de crise mundial, né, de levar informação sobre a Covid-19. Muito obrigada. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Vamos chegando. Avisa todo mundo no Zap, compartilha aí no Facebook, participe enviando perguntas para a gente e vamos começar o nosso Café com Bordalo. Muito bem. Daqui a pouco você vai entrar conosco. Boa tarde, Luiz Carlos Azenha. Para nós é uma honra muito grande tê-lo conosco. Você é uma referência do jornalismo brasileiro. Eu mesmo sou uma pessoa que tem maior admiração pelo seu trabalho. Já tive, inclusive, a oportunidade de compartilhar de entrevistas com você. E seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, dê suas boas-vindas aqui ao nosso povo do Pará e do Brasil e do mundo. Boa tarde, Bordalo, deputado Bordalo, boa tarde, Angelina. Estou aqui em São Paulo, de quarentena, eu tenho mais de 60, portanto eu estou em home office, na verdade eu estou em férias agora, mas estou em home office da emissora que eu trabalho. Minhas filhas aqui em cima, a foto. Ainda bem que estão no Brasil. Uma estava morando em Washington, nos Estados Unidos, outra em Berlim, mora ainda em Berlim, mas elas voltaram para o Brasil, aí fico mais tranquilo com as duas, também aqui em isolamento social em São Paulo, cada uma no seu endereço. E estamos nessa nossa vida, né, nova, né, deputado? Essa vida em que a gente se comunica assim, estamos conversando com as pessoas. Com certeza. Pelas redes sociais, pelo StreamYard, pelo YouTube, enfim, é o nosso novo modelo de comunicação. Vamos tirar proveito disso. Muito bem. Nós estamos chegando num momento muito decisivo desta epidemia que se transformou numa pandemia mundial. O novo coronavírus, Covid-19, não está devidamente ainda explicado. Aqui no Pará, Azenha, nós alcançamos a 7ª morte já causada pela Covid-19. Né? E nos últimos 2, 3 dias, nós temos assistido, de forma preocupante, o crescimento dos casos de contaminação. Por outro lado, o Estado aqui tem até se aparelhado, buscado se aparelhar. E tem sido firme nas medidas, tanto que nós estamos, nesse momento, por decreto do governador, com os municípios impedidos de fazerem viagens entre os municípios. Não é possível sair de Belém, por exemplo, para ir para Castanhal. Mas nós estamos verificando, nos últimos dias, um certo afrouxamento do isolamento social. E, por outro lado, nós estamos também diante de um impasse de caráter civilizatório muito grande. Porque até aqui, mesmo aqui no Pará, você pode daqui a pouco repercutir conosco como é que está, por onde você tem tido conhecimento, esta epidemia tem atingido, esse vírus tem atingido muito mais ainda as camadas
médias altas, não é? Ele ainda não se espalhou pelas periferias, pelas áreas populares, pelos territórios afastados, não é? E é uma preocupação muito grande que nós estamos tendo por aqui. Angelina, você tem alguma informação que possa agregar nesse panorama inicial? Por favor. Sim, deputado. No mundo tem quase 1,5 milhão de pessoas que já se perderam, né? Já perdemos quase 1,5 milhão de pessoas por conta da Covid. No Pará, há 10 dias, no dia 28 de março, nós tínhamos 18 pessoas confirmadas e hoje nós temos 165 pessoas confirmadas e 7 óbitos. Então, é avassalador, né? O que a Covid vem causando no mundo, no Brasil, e no Pará também não tá diferente. E exatamente a questão do isolamento é que tem feito com que esse vírus fique circulando, porque as pessoas ainda estão lotando supermercado, ainda estão lotando, por exemplo, com essa questão de cadastrar as pessoas no auxílio emergencial do governo federal, muita gente foi para a Receita Federal atrás para poder consertar o CPF que estava inválido. Então, existe a questão do isolamento social que não está sendo levado a sério ainda, infelizmente. Muito bem. E, aliás, eu vou introduzir a primeira participação do Azênia conosco, mostrando algumas notícias, Azênia, para caracterizar a diferença de postura das autoridades, né? Por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro, agora, baixa um decreto de estado de calamidade pública. Esse decreto já está vigorando no Pará há pelo menos 30 dias. O Rio de Janeiro agora que está tomando esta atitude no ponto de vista da cidade, não é? O próprio governador do Rio, no início, andou ciscando com essa postura mais flexível, vamos dizer assim, né? Achando que era possível negociar com o vírus. Com vírus não se negocia. O governador de São Paulo andou também namorando essa postura. Depois foi vencido por uma avalanche de contaminações em São Paulo e hoje São Paulo é um dos epicentros aqui no Brasil de casos do Covid. Mas então é uma guerra que você nota, não é? Muitos interesses que não estão devidamente claros para todo mundo. Tem perguntas não respondidas, por exemplo, por que não há material, insumos para fazer o teste rápido? Porque com teste rápido se conseguiria identificar com rapidez a presença desse vírus e rapidamente se tomar providências para que essas pessoas detectadas pudessem ser isoladas, tratadas e assim por diante. Por que não tem material? E por que se fala tão pouco nisto? Por que não tem máscara? É uma dificuldade achar-se máscara. Está se produzindo máscara artesanal porque não tem máscara suficiente. Então, o meu convite para ti hoje, que eu quero agradecer a tua gentileza de estar conosco, qual é o comportamento que o jornalismo, que a imprensa, do modo geral, o jornalista tem adotado nessa crise? Como é que você vê esse panorama no mundo, no Brasil? O que é que você destacaria para nós em termos de aspectos mais relevantes das coberturas que a gente tem visto? Por favor, deputado, esses aspectos. Eu acho assim, nós estamos diante de uma doença nova, uma doença que é desconhecida, mesmo ainda desconhecida dos chineses, que experimentaram pela primeira vez
o impacto da doença. Se o senhor olhar para o que aconteceu na Itália e na Espanha, países que demoraram para adotar o isolamento social, o senhor precisa lembrar que na Itália, inclusive, houve, depois dos primeiros casos, uma campanha para a reabertura de Milão, uma campanha publicitária como aquela que o governo Bolsonaro pretendia fazer no Brasil. Era uma campanha que pretendia reabrir Milão depois das primeiras semanas. O que se provou depois ser um completo absurdo. Essa campanha foi endossada pelo prefeito de Milão. Eu acho que chegaram, né, Azênia, até a produzir as peças publicitárias dessa campanha aqui no Brasil. Né? Sim, no Brasil chegaram a produzir, mas não colocaram no ar por causa da reação. Mas na Itália, as peças publicitárias foram produzidas e disseminadas nas redes sociais, tanto por gente da esquerda quanto por gente da direita. E aí houve o desastre. Como que é o desastre, deputado? Se o senhor olhar para o que tem acontecido no mundo até agora, as informações da China não são muito confiáveis. A gente sabe que a China tem um governo que nem sempre é tão aberto assim. E eu diria para o senhor que os governos, em geral, a tendência de nenhum governo gosta, seja de direita ou de esquerda, nenhum governo gosta de notícia ruim, que vai contra a sua própria existência e a sua capacidade de se reeleger. Então, nós não temos as informações completas da China ainda. Será que só morreram 3 mil e tanto na China? Será que não foram, naquele início da pandemia, muitos mortos que morreram em casa com pneumonia, não foram testados e, portanto, não entraram nas estatísticas? É uma pergunta muito própria. Infelizmente, o jornalismo na China não tem uma liberdade para questionar o governo tanto quanto a gente gostaria. O mesmo pode-se dizer de outros governos ocidentais. Então, agora que a gente está se dando conta, deputado, da enormidade da crise, né? E de alguns aspectos muito particulares. Por exemplo, na Itália, deputado, se o senhor for olhar os hospitais, qual é o problema hoje? Nós temos um problema que é o seguinte: de 0 a 50% das pessoas que têm o Covid-19 estão assintomáticas, segundo as pesquisas. Até 50%. Ou seja, eu, Azênia, peguei o Covid-19, não tenho sintoma nenhum, viajo para Bauru, que é a minha terra, no interior de São Paulo, onde eu tenho minha mãe de 95 anos de idade, que eu não vejo faz muitos meses. Vou até lá achando que eu estou saudável, transmito a doença para minha mãe. E minha mãe tem pouca chance de resistir a uma doença, uma pneumonia forte. Uma pneumonia que também ataca o coração e o sistema nervoso. Né? Nós sabemos agora que o coração é afetado pela Covid-19 e o sistema nervoso também. Minha mãe não resistiria. Esse é o grande drama. São os assintomáticos. Então, o senhor está muito bem de saúde, o senhor deixa aí o seu isolamento e vai para o interior do Pará. Eu estou bem, eu não vou causar problema nenhum. Chego lá no interior do Pará, o senhor vira um grande transmissor da Covid-19. Então, isso aconteceu. Eu lembro para o senhor que nos Estados Unidos, o Donald Trump, para se defender politicamente, ele tem dito o seguinte: quando começou a pandemia, eu proibia a vinda dos turistas e de homens de negócio da China. Só que hoje foi feita uma pesquisa, recentemente nos Estados Unidos, uma pesquisa de genética, que descobriram que a origem do vírus, aquele que contaminou e que está causando hoje 800 mortes, 799 mortes em Nova York nas últimas 24 horas. A origem desse vírus é europeia, não é chinesa. Então, os Estados Unidos... Europeia. O vírus que hoje... Quer dizer, foi da Europa para a China, então? Não. Foi da Europa para os Estados Unidos.
Da Europa para os Estados Unidos. O Trump dizia o seguinte: olha, eu acabei com, ao proibir a vinda de turistas e homens de negócio da China, eu tomei uma medida que bloqueou a entrada do vírus. Não. O que ele não sabe, o que ele só está sabendo agora, é que o vírus que está matando em Nova York, matou 799 pessoas nas últimas 24 horas, tem origem na Europa. Teve origem na Europa, ou seja, foram europeus. Europeus é que trouxeram, quer dizer, veio da China, veio para a Itália, e outros países também, mas para a Itália. E da Itália foi para os Estados Unidos. Se espalha, né? Espalha. Então, muitas vezes, por gente assintomática, como eu acabei de dizer para o senhor. Que não está sabendo que está contaminado. E ela desce no aeroporto, tem o fulano lá com o negocinho para colocar na cabeça, vê se tem febre. Não tem nada, ela é assintomática, ela não tem sintoma nenhum. E ela trouxe o vírus para dentro dos Estados Unidos. Esse é o nosso drama. Como nós estamos falando para muita gente que é do Pará e do Amazonas, onde a gente teve um grande aumento de casos, é muito importante, deputado, o senhor tem uma responsabilidade política importante aí no Pará. Havia uma especulação, e o bolsonarismo espalhou isso nas redes sociais, de que o vírus morreria no calor. Mas se o senhor olhar hoje, deputado, para 7 mortes no Pará, o grande número de casos no Amazonas e para o grande número de casos em Guayaquil, no Equador, que é um dos hotspots, um dos epicentros, como o senhor bem disse, é mentira. Já está claro que o vírus sobrevive, o vírus gosta de umidade, como tem aí em Belém, gosta de umidade como tem em Manaus, mas o vírus não está morrendo no calor. Então, isso é muito importante para as autoridades sanitárias das áreas tropicais do Brasil. Porque, veja bem, nós estamos caminhando para o inverno aqui em São Paulo. Perfeito para o vírus. Mesmo quem vive no calor de Belém e de Manaus tem que prestar atenção, porque olhem para Guayaquil. A prefeita de Guayaquil já está esperando uma explosão do número de mortos lá. Eles foram pegos completamente despreparados. Porque qual é o drama, deputado? Qual é o grande drama? O drama, e nesse ponto, o Bolsonaro e o Trump têm razão num ponto. A doença não mata todo mundo. A doença, muita gente vai passar por ela assintomática. Para muita gente vai ser uma dor no corpo. Ela mata majoritariamente os mais velhos, as pessoas que têm comorbidades, mas também tem matado e internado jovens, bebês, adolescentes. Uma doença Bebês. Nós tivemos uma morte aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte, de um bebê. No Ceará, aliás, no Ceará, nós tivemos uma morte de um bebê que tinha outros problemas de saúde. Tivemos morte de bebê também em Rhode Island, nos Estados Unidos. Então, assim, não quero assustar as pessoas. A maior parte das pessoas vai passar. Qual é o problema, deputado? Que se mostrou na Itália. O senhor tem uma superlotação do hospital. O senhor tem um momento em que não há respiradores para todos, o que o senhor tem que decidir. Esse vai morrer e esse vai viver. Esse senhor de 80 anos, que teria uma vida normal por mais 5, 6, 10, 15 anos, eu não vou dar o respirador para ele, não, porque eu não tenho respirador, eu vou dar para o cara de 35. Isso é uma coisa que aconteceu muito na Itália. Nós não queremos isso. E, além disso, quando os hospitais lotam, o senhor sabe que as UTIs, que há poucos leitos de UTI, por exemplo, em Manaus, praticamente não há leito de UTI no interior. E a pessoa que tiver o Covid no interior do Amazonas e tiver um problema respiratório e precisar de um ventilador, onde ela vai? Essas pessoas provavelmente vão morrer em casa com falta de ar, porque é uma pneumonia forte. Na Itália, o que aconteceu? Superlotação dos hospitais. Da última vez que eu pesquisei, 51 médicos morreram, porque
eles foram submetidos ao bombardeio do vírus durante um longo tempo. E aí o próprio hospital, deputado, ele se torna o centro de transmissão do vírus. É por isso que aqui em São Paulo, o senhor prestou atenção, nos hospitais onde houve maior número de mortes, a prefeitura mandou limpar tudo no entorno do hospital, por causa de circulação do vírus. Né? Então, para vocês que moram em Belém, que moram em Manaus, ou que moram no norte do Brasil, é preciso prestar muita atenção, porque há poucos leitos de UTI e já está demonstrado que o vírus não morre no calor. Pode ter 35, 40 graus. Nós não sabemos ainda, porque nós estamos cedo na epidemia. Né? Nós temos 7 mortes no Pará, já é muito. O Brasil está muito cedo na epidemia, ainda. Né? Se o senhor for olhar como a epidemia avançou na Itália, como avançou nos Estados Unidos, nós estamos 3, 4 semanas antes dos Estados Unidos ainda. Nós temos aquela fase em que a curva da maneira como a doença se espalha e leva as pessoas para a UTI, ela está começando ainda. E eu não sei se eu devo continuar a minha falação aqui, se o senhor quer fazer mais pergunta, mas o Brasil... Eu queria que a Angelina fizesse uma interação, lendo para a gente, vendo aí os internautas que já vieram, Angelina. Por favor, destaca aí para nós. Tem alguma pergunta? Tem bastante gente acompanhando a gente pela internet. Muito obrigada. Priscila Souza, a nossa amiga Priscila, como sempre, na audiência. A Sara diz assim: nesse período de pandemia que estamos vivendo, por se tratar de uma questão de saúde, vocês acham que as pessoas estão procurando informações mais oficiais do que somente informações pelo Twitter, como faz o pessoal do Bolsonaro? É isso. Rosa Fares, muito bom assunto, para melhores esclarecimentos, parabéns, Bordalo. A Graça Maia, boa tarde, amados, se cuidem. A Shirley Meira, nossa amiga querida, super mulher, super mãe, super profissional, está acompanhando a gente hoje da casa dela. Diz assim: a queda da credibilidade da imprensa profissional é um fenômeno conhecido em democracias do mundo inteiro nos últimos anos, endossado pelo discurso de determinadas autoridades. Você, Azenha, que a pandemia restaura a confiança no jornalismo profissional? É isso que ela pergunta. Se você acredita... Ô, Shirley, eu acho o seguinte... Pode responder. Eu acho, Shirley, que há, sim, uma certa restauração da credibilidade do jornalismo profissional no mundo. Porém, as pessoas se informam muito hoje pelo Facebook e pelo Twitter. Há um grande debate sobre as ações recentes do Twitter e do Facebook em relação às postagens do Jair Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Silas Malafaia. Tem gente que diz o seguinte: não podemos concordar com a censura, porque a censura que é feita sobre essas opiniões ou postagens do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Malafaia, essa censura feita contra eles nas redes sociais pode se voltar mais tarde contra a esquerda, por isso não devemos apoiar essa censura. Porém, há outras pessoas, e eu me incluo nesse segundo grupo, que dizem que a saúde pública é muito importante. E a saúde pública é a coisa mais importante do mundo. Então, nós não podemos tolerar gente que venda informação falsa. Não é uma questão de opinião. É uma questão de informação falsa que pode matar uma pessoa. Por exemplo, cloroquina. Se eu, porventura, tiver o Covid, e se o meu organismo não estiver bem, o que tem acontecido, deputado? A gente vinha conversando sobre isso, Angelina. Sim.
tem acontecido o seguinte, os médicos têm dito isso, eu tenho acompanhado muito, principalmente o que está acontecendo em Nova York, onde eu vivi 20 anos, tenho muitos contatos lá, tenho amigos que ficaram com a doença lá e tal. A doença, a pessoa passa batido por ela, tem uma febre, tem uma dor de cabeça, fica em casa e não precisa nem ir para o hospital. Mas a gente não sabe o que está acontecendo, deputado. Depois do 9º, do 10º dia, tem acontecido uma coisa estranha. De repente, quem parecia estar super bem, às vezes jovem, sem comorbidade. Eu vi o caso de um corredor de maratona. O cara tinha muitas maratonas corridas no mundo todo, saudável. No 10º dia, 10º dia da doença, dá um piripaque e a pessoa vai para a UTI e morre em algumas horas. É muito estranha essa doença. Nós não sabemos ainda o que está acontecendo. Tem acontecido muitos casos de jovens, relativamente jovens, gente de menos de 50 anos de idade, 60 anos. A pessoa está tudo bem, está relaxada, vai para o hospital. Então, cloroquina, que é o que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e o Jair Bolsonaro estão vendendo como se fosse a cura. Ontem, todas as associações de cardiologia dos Estados Unidos emitiram uma nota fazendo um alerta. A cloroquina mata cardíaco. Cuidado! Nós tivemos um caso aqui em São Paulo de um estudante da Universidade Federal do ABC Paulista, uma pessoa muito querida, que morreu ontem ou anteontem, que estava bem, tomou a cloroquina, teve que tomar um remédio para desacelerar o coração, foi transferido de hospital para o Emílio Ribas, fica aqui perto da minha casa, um dos melhores hospitais do Brasil, e quando tudo parecia que ia bem, morreu, teve uma parada cardiorrespiratória. E ninguém pode dizer hoje, nesse momento, deputado, se foi o Covid ou se foi a cloroquina. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade ao pregar curas milagrosas. Essas curas milagrosas que o Trump e o Bolsonaro anunciam não estão comprovadas cientificamente. É preciso ter responsabilidade. Porque, às vezes, induz um cardíaco a tomar cloroquina, hidroxicloroquina ou qualquer combinação de drogas. O médico vai consultar a família é leiga. A família vai dizer, não, tudo bem, dá para ele vai morrer, ele dê cloroquina. E aí o remédio mata o paciente, não o Covid. Então, isso é muito importante da gente considerar. Inclusive, agora, terça-feira, foi assinado por membros do Ministério da Saúde, incluído o ministro Luiz Henrique Mandetta, e especialistas de diversas universidades, sobre a importância do isolamento, justamente porque ainda não há cura para isso, né? Ainda não há uma vacina. A única forma das pessoas se protegerem ainda é o isolamento social. Então, esse relatório ele reforça a importância do isolamento. E a galera fica tomando remédio, tirando a medicação que serve para a doença de uma outra doença que eu não estou recordando agora. Não sei se você sabe qual é a doença, mas as pessoas acabaram com a medicação de dentro das farmácias, prejudicando quem realmente precisa dessa medicação. Sim, a doença é o lúpus, entre outras doenças, né? Sim. A cloroquina e hidroxicloroquina são de malária. De qualquer maneira, voltando à questão do jornalismo, eu acho que as pessoas que voltaram para o jornalismo, isso é bom, porém, muita gente se informa por rede social. O Facebook e o Twitter estão fazendo esse trabalho de tentativa de controle, mas também tem muita besteira ainda em rede social. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu vi um defensor do Trump, um pastor, que morreu do Covid-19. Dias antes de morrer, ele havia postado uma comparação entre o H1N1, que foi na época do Barack Obama, e dizendo o seguinte, gripezinho. Que é a mesma coisa, o bolsonarismo no Brasil copia muito o que vem dos Estados Unidos.
que vem do trumpismo nos Estados Unidos. Porque é direto. Então, gripezinha. E ele morreu. E eu vi um jovem brasileiro do ABC Paulista, vou dizer o nome porque não interessa, que as pessoas depois vão lá na página dele no Facebook e ficam detonando o morto e a família, é um horror isso. Essa pessoa também morreu. Olha que curioso, deputado. Ele havia, dias antes de morrer, era uma pessoa que fazia... atendia em casa. Dias antes de morrer, ele colocou lá na página dele o negócio que é o seguinte: H1N1 no tempo do Lula, morreram não sei quantos e ninguém fez escândalo. Agora, só porque é o Bolsonaro, estão fazendo escândalo. Um meme que ele reproduziu, muito parecido com aquele lá dos Estados Unidos, né? Era um cara da Virgínia, que pegou o vírus em Nova Orleans e foi morrer na Virgínia. Foi morrer na Carolina, na verdade. Ele estava numa viagem, foi internado e morreu na Carolina. Muito parecido. O cara comparava Barack Obama com o Trump e esse do Brasil comparava quem? Lula com o Bolsonaro. O Bolsonaro. Então, o Facebook continua, as pessoas têm que prestar muita atenção. O Facebook continua um grande disseminador de informação falsa. Porque como você, Angelina, como o senhor deputado, como eu, a gente está o dia inteiro na quarentena aqui, na frente do computador, olhando o Facebook, olhando o Twitter. Nós estamos consumindo muito mais informação por rede social do que pela televisão, ou do que, às vezes, do que pela televisão, porque a gente fica o dia inteiro ali no celular. Então, o jornalismo profissional, como perguntou, acho que foi a Shirley, né? Shirley. Ele sim foi valorizado, mas as redes sociais têm um papel. E aí eu vou entrar no segundo ponto. O jornalismo profissional no Brasil, separá-lo dos outros países. O jornalismo profissional no Brasil ele está muito subfinanciado. As empresas cortaram demitiram jornalistas mais antigos, que têm um conhecimento, uma sabedoria acumulada de muitos e muitos anos. As redações têm muitos jovens relativamente mal preparados para enfrentar. O Brasil, o jornalismo declaratório, como diz meu colega Caco Barcelos, da TV Globo, venceu a luta. Quer dizer, os jovens jornalistas pegam uma declaração do Bolsonaro e publicam sem criticá-la, sem fazer o contraponto, como se aquilo fosse verdade. Isso acontece muito. O jornalismo brasileiro está muito mal preparado para fazer a crítica. E o jornalismo brasileiro, vocês não podem se esquecer, ele foi coautor do impeachment da Dilma Rousseff. Ele é fã, em grande parte, da política econômica do ministro Guedes. Portanto, esse jornalismo ele tem um comprometimento muito grande com o governo Bolsonaro e com a política econômica do Guedes. Então, ele está pessimamente preparado. Você não tem gente, porque as pessoas que estão do contra foram demitidas, que estão nas grandes redações, né? O pensamento único manda. Então, o jornalismo profissional brasileiro está pessimamente preparado para fazer a crítica do governo Bolsonaro. Portanto, nós somos pegos sem UTIs, sem testes, com o SUS subfinanciado e com uma improvisação. O pessoal está batendo palma para o Dória, batendo palma para o Mandetta, sem dar um passo lá atrás e falar, peraí, mas o SUS foi subfinanciado, porque depois do golpe contra a Dilma, colocaram o teto na saúde. O SUS está subfinanciado. Azenha, nós não temos uma política nacional de combate ao Covid-19. É uma improvisação Estado a Estado brigando com o Bolsonaro. Que absurdo é esse no meio de uma pandemia? Então, o jornalismo profissional brasileiro não dá conta de fazer essa crítica. Azenha, vamos aqui compartilhar com todo mundo. Eu estou muito preocupado nesta crise também com aglomerações. E agora, depois de uma longa novela, o governo resolveu pagar a tal renda emergencial.
descobriu-se que, graças ao CAD único, tão combatido, Bolsa Família, né? Eles vão ter que pagar para quem está no CAD único. E quem não está no CAD único? Que são aí entre 30 a 40 milhões de brasileiros. Essas pessoas estão desesperadas, assim. Desesperadas, atrás de quem ajude a lidar com aqueles aplicativos. Eu vi agora, esses dias, uma das televisões aqui, o repórter tentando explicar como é que fazia. O repórter levou um tempão. Um repórter. Agora você imagina um cidadão com baixa instrução, com um acesso tecnológico precário ou não acesso tecnológico, como é que vai responder? Por isso eu queria aproveitar a nossa live e compartilhar um serviço importantíssimo que foi gerado pela Secretaria de Assistência, Trabalho e Renda do Governo do Pará. A SEASTER criou um canal de auxílio, de ajuda para se inscrever nesse auxílio emergencial e tentar se credenciar para recebê-lo. Eu vou dar aqui o número, vou pedir para a Lília daqui a pouco colocar. O número é 99994 7488. Vou repetir. 99994 7488. SEASTER responde. Auxílio emergencial. É isso, né? 9994 7488. SEASTER aqui do Pará. Eu acho que é uma tarefa colocada para a imprensa muito importante nesse momento, e quando eu falo imprensa, eu falo tanto a imprensa oficial, como também aqueles e aquelas comprometidos nas redes sociais. Eu acho que nós temos que criar alguma forma de ajudar as pessoas, sabe, assim? Há uma tarefa política importantíssima que precisa ser entendida nesse momento. Nós precisamos gerar ações de solidariedade, ações de proteção às pessoas, principalmente as mais vulneráveis, não é? Por exemplo, eu queria me comunicar aqui com meus amigos, meus companheiros do movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Ontem eu vi a Rose Borsen e a Michele Borsen, lá de São Domingos do Capim, que estão disponibilizando-se a ajudar as pessoas. Elas estão de máscara, evidentemente, não é, recebendo as pessoas para ajudar a preencher. Eu vi a companheira Janete, que é uma líder comunitária aqui do bairro do Bengui, ali pela área da CDP também, recebendo as pessoas em casa de máscara para ajudar a ensinar. Então, esta é uma tarefa fundamental, porque para defender a nossa gente mais pobre, vulnerável, é preciso que ela tenha algum tipo de assistência. Se não tiver, ela vai sair desesperada para a rua, ela vai sair à cata de ganhar algum recurso, ela vai tentar alimentar seus filhos, não terá controle. E, Angelina, o que é que a gente ainda tem aí de pessoas que entraram? Alguma questão, alguma pergunta? Deputado, tem muita gente participando da nossa live. Antônia Pereira Martins, o maior inimigo da pandemia é o presidente da República, é o Bolsonaro. Inclusive, ele demorou muito, né, a admitir que o país tinha um problema a ser enfrentado, infelizmente, e só por conta das atitudes dos governos dos estados é que está havendo
um certo cuidado com a população, porque, na realidade, o presidente demorou muito, né, para aceitar. Olha quem entrou aqui com a gente, a Márcia Carvalho. Pois é, a Márcia Carvalho. Um abraço, querida companheira. Eu sei que você está aí por Brasília. A Márcia trabalhou conosco aqui na nossa comunicação. E a Márcia é jornalista e ela está fazendo uma pergunta para o Azênia. Você podia ler, por favor, a pergunta para o Azênia? Eu não tenho, deputado, não consigo acessar essa. Como vamos vencer essa guerra de narrativa? Uma vez que nas redes neopentecostais bolsonaristas existe uma overdose de fake news exaltando o governo. Ontem subiram a tag Bolsonaro Nobel da Paz. Que absurdo. Parece que vivemos num universo paralelo e a esquerda não tem conseguido falar para a maioria das pessoas. Uma questão, Azênia, você podia Márcia, conversar com a Márcia? Sim. Márcia, é o seguinte, nós temos vivido isso também, eu sempre traço esse paralelo, porque é muito importante ver que o bolsonarismo se alimenta do que vem de fora. A vertente, não é por acaso que a hidroxicloroquina e a cloroquina são defendidas pelo Trump e pelo Bolsonaro. É a mesma origem. O que está acontecendo no Brasil também está acontecendo nos Estados Unidos. O que aconteceu nos Estados Unidos, de certa forma, desmoralizou o Donald Trump. Hoje saiu uma pesquisa, agora há pouco, saiu uma pesquisa da rede CNN, colocando o candidato democrata, Joe Biden, mais de 10 pontos à frente do Donald Trump nas eleições de novembro. E agora está resolvido que ele é o candidato democrata, né? É o candidato, porque o candidato muito melhor do que ele, que é o Bernie Sanders, desistiu da disputa. Ficou para o Joe Biden, que é um liberal, que seria um social-democrata fraco, né, no padrão americano. É um reformista fraco, o Joe Biden. De qualquer forma, o Trump perdeu pontos. Como que o Trump foi perdendo pontos? Como? O número de mortes vai subindo, Márcio. Então, você lembra quando o Bolsonaro falava em gripezinha, em histeria? Daqui a pouco ele não pode falar nisso no Brasil. Ele já mudou o discurso dele. Ele vai ser pressionado por quê? Nós estamos tendo 2.000 mortes nos Estados Unidos por dia. O Trump não pode chegar lá mais e falar em gripezinha. Praticamente, hoje, eu não sei o número de hoje, mas você teve 1.000 em Nova York. Você vai ter 2.000 mortes hoje. Recorde absoluto no mundo. Está tendo problema com a conexão do Azênia. Alô? Deu problema. Pode retomar, Azênia. Vou retomar. Então, Mário, por mais que o bolsonarismo faça esses absurdos, o bolsonarismo hoje é 30%. Nós não devemos ficar com medo do bolsonarismo. Essa live aqui é muito importante que vocês que estão assistindo compartilhem depois, Márcia, que a gente está fazendo uma disputa com eles, ideológica, científica. Porque o que aconteceu, Márcia? O Donald Trump já assumiu a presidência, ele está indo para a reeleição agora, vai completar 4 anos. Qual é o arcabouço que nos trouxe a situação atual? O Trump assumiu lá com o governo anti-ciência. Ele enfraqueceu ele eliminou, inclusive, um escritório encarregado de enfrentar pandemias no governo federal americano. Da mesma forma que aqui no Brasil, depois do golpe na Dilma, o Michel Temer passou... Está dando problema na conexão do Azênia. Eu acho que retomou, né, Azênia? Eu acho que retomou. Eu estou ouvindo... Pronto, agora retome lá, por favor. Estava muito interessante. Então, o que aconteceu? O Trump, ele fez todo o discurso muito parecido com o Bolsonaro, era apenas uma gripe, é um exagero. Nós temos 15 casos, daqui a pouco esses casos acabam, nós estamos livres disso aí, talvez surja um milagre e tal. Hoje ele sentiu o peso, quer dizer, politicamente, Marcos, é muito importante que a gente trave essa disputa. Essa que nós estamos fazendo aqui, isso que nós estamos fazendo é uma disputa, nós estamos usando a ciência contra pessoas que são anti-ciência. Então, o Trump, ao longo dos 4 anos dele de poder, e o Bolsonaro, há 1 ano e tanto do poder,
O que eles fizeram? Eles promoveram a anticiência. E a pandemia é uma oportunidade de desmascarar, inclusive, esse apoio religioso, né? Porque no frigir dos ovos, 95% das igrejas fecharam as suas portas, não estão reunindo gente. Então, é também uma oportunidade para fazer o confronto, Márcia, e com informação, com dados, com as pesquisas científicas que já saíram, confrontar tanto o trumpismo que está acontecendo nos Estados Unidos, quanto o bolsonarismo aqui no Brasil. Um dado adicional que é importante, que eu acho que vai nos levar, no Brasil, essa avaliação ainda tem que ser feita, porque nós estamos no começo da pandemia no Brasil, mas 62% dos mortos em Nova York são negros e hispânicos. É um dado impressionante. Negros e hispânicos, é isso. Então, quando o deputado faz o alerta, muito próprio, de que a pessoa tem que correr atrás da comida em casa, porque ela tem uma péssima conexão de internet, nós vamos ver que essa é uma pandemia que vai matar pobre, vai matar o desesperado social, a pessoa que não pode se dar o luxo, que é um luxo ficar em casa. Só fica em casa quem tem renda. Só fica em casa quem recebe. O governo Bolsonaro teria a obrigação de colocar o exército em todo o Brasil, distribuindo cesta básica nas periferias. Já deveria estar fazendo isso. Em vez de liberar bilhões para banqueiros e para bancos, como fez, deveria ter liberado bilhões para colocar o exército distribuindo cestas básicas na periferia de todas as grandes. É isso que o jornalismo, o chamado jornalismo crítico brasileiro, não cobra do Bolsonaro. Porque é isso que ele deveria ter feito. Quem é que tem presença nacional para fazer essa distribuição? O Exército Brasileiro. Então, isso deveria ter sido feito meses atrás. Já deveria estar com a básica pronta como medida emergencial. Porque a gente sabia que o dinheiro dado de R$600, as pessoas iam ter dificuldade. Como disse a Angelina antes da gente começar a gravação, as pessoas vão fisicamente na Receita Federal tentar arrumar o CPF delas. Que absurdo é esse? Então, mas no lugar do Bolsonaro colocar o exército distribuindo cesta básica, ele convocou a população a fazer um jejum nacional esses dias agora. Nacional. Quer dizer, nós estamos nós estamos enfrentando uma pandemia e o governo federal, ao mesmo tempo. Ele está usando o sofrimento do povo e, olha, hoje o dado é de que, como eu uso os Estados Unidos, não só porque eu morei lá, é porque eles estão bem mais avançados do que a gente na pandemia. Quer dizer, nós seremos os próximos dos Estados Unidos, pelo tamanho do país, pelo tamanho da população. Né? Eles têm muito mais gente que a gente, é um país grande, continental. Perde de comparação com o Brasil, o que aconteceu lá. Com todos os recursos que eles têm, eles foram pegos no contrapé. Ainda não faltou respirador nos Estados Unidos, mas eles têm poder de compra no mundo inteiro. Vocês acham que não vai faltar respirador daqui a pouco em Manaus, em Fortaleza? É óbvio que sim. O impacto será muito diferente no Brasil. Então, Azenha, sim. Tem uma pergunta de uma jornalista nossa daqui, da nossa imprensa, uma companheira, inclusive já trabalhou também aqui com a gente, Aline Brelas. Aline Brelas pergunta: gostaria de perguntar ao Azenha sobre o que ele acha dos jornalistas permanecerem na porta do Palácio do Planalto. Apesar das execrações diárias que passam, as empresas insistem em mantê-los nessa situação de humilhação. Uma pergunta para ti da jornalista Aline Brelas. Aline, eu sei que é uma situação humilhante, mas, enfim, nós somos jornalistas exportadores da informação pública. O Bolsonaro foi eleito. Com 60 milhões de votos, é isso? Nem sei, deputado. 57 milhões? Ele foi eleito. 57 milhões, mais ou menos.
quem seria o presidente da República, foi eleito pela grande maioria dos brasileiros, pela maioria dos brasileiros. Se vocês somar os que não votaram nele, mas que votaram no Haddad, não dá, mas enfim, ele teve 57 milhões, e eu acho que nós somos portadores da informação pública, a gente tem que estar lá. A gente tem que estar lá como tem que estar na sede dos governos estaduais e trazer essa informação. Quer dizer, infelizmente, as besteiras do Bolsonaro acabam reproduzidas, né? O que eu acho só que a imprensa não faz aí não é da parte dos jornalistas. As empresas de comunicação, elas tiveram um papel do qual elas estão tentando se desfazer agora, tanto que cobraram autocrítica, e elas não fizeram a autocrítica. Bolsonaro está lá, nas mãos da Veja, da Folha, do Estadão, da Globo e todas as outras, são satélites menores, né? Tem satélites menores, colocaram o Bolsonaro. Essa autocrítica, Aline, você não vai ver na televisão, nem no jornal, nem na rádio, viu? Jovem Pan, CBN, eles ajudaram a fomentar esse assunto que está enfrentando. Obrigado, Jânio. Vamos dar uma águazinha rápida aí. Vou. Que eu vou repercutir. Olha, está conosco a Antônia Pereira Martins, obrigado. O Chicão Botelho também está conosco, lá de Curuçá. O Eduardo Rodrigues da Silva, eu acho que o Eduardo de Nova Pichuno. Chicão, está conosco a Ana Selma da Silva, obrigado, querida Selma, aí de Nova Timoteua. Está conosco a Roberta Borsen, companheira de trabalho nossa aqui, que é lá de São Domingos do Capim. Um beijo, Roberta. Olha, a presidenta da FETAGRE, companheira Ângela de Jesus, está nos assistindo. É uma honra, presidenta. Nós precisamos fazer uma live dessa sobre a situação dos trabalhadores rurais. E também a minha querida Anne Guimarães. Um beijo, Anne. Anne é minha querida companheira lá de Capanema. Um beijo, querida. A professora Rosa Fares. Um beijo, Rosa. A professora Rosa é do Simpro, diretora histórica. É minha companheira do tempo da pastoral das pastorais da Igreja Católica, da Igreja de São Sebastião. A Simone Carvalho, que está toda a tarde conosco. Um beijo, Simone. Quem mais está conosco aqui? Francisco Melo de Lima também está assistindo. E eu queria aproveitar, querida Angelina, para repercutir com nossos companheiros as 6 medidas que eu propus ontem. Eu já tinha proposto outras que o governo do Estado adotou. Fui eu que propus as barreiras sanitárias, eu propus o cuidado com o atendimento bancário, que eu estou muito preocupado, os bancos estão superlotados, somente a Caixa Econômica. Eu propus a desinfecção dos ônibus, e ontem eu propus outras 6 medidas para que a gente continue enfrentando, como bem lembrou a Zênia, esta guerra que está só no início. Eu propus ajudar e incentivar o trabalho dos comunicadores populares para contribuir na orientação, prevenção e combate ao Covid-19 nos bairros da periferia. Essa questão foi, inclusive, alertado aqui pela companheira Lília, da Terra Firme, na nossa live desta semana. Disponibilizar máscaras de tecido aos moradores das periferias, especialmente da região metropolitana de Belém, para proteger o nosso povo. Está provado que a máscara ela pode inibir muito a expansão da epidemia, né? Eu propus também ontem suspender os custos tributários nos produtos da cesta básica. É preciso suspender, baratear alimento. Alimento será arma muito importante. Sem alimento, o nosso povo não vai segurar este isolamento social. As pessoas que estão com fome não aguentam
uma quarentena dessa. É preciso prover as pessoas de alimento. E uma das coisas importantes é desonerar a cesta básica de custos tributários daquilo que couber ao Estado, não é? Eu propus também outra isenção de faturamento das contas de água e esgoto para imóveis que consomem até 10 metros cúbicos por mês, por um período de 90 dias. O governador aqui, o governador de Barbalho, do Pará, já tinha proibido o corte de água, energia e internet. Ontem, aqui na Assembleia, nós aprovamos o pagamento da conta de luz para aqueles consumidores que consomem até 100 quilowatts mês. Eu propus um estudo para estender até 200 quilowatts mês. Eu estou propondo que a mesma isenção seja estendida para a conta de água. Ora, uma das maiores recomendações da Organização Mundial de Saúde, Angelina, é justamente lavar as mãos, não é? É higiene. E olha, a Belém está passando um caos, está faltando água em todo canto, é preciso uma providência. Eu tenho recebido notícias de vários bairros que hoje a água não está chegando. Eu vi hoje uma reportagem, senhoras desesperadas porque não tinham água. Então é preciso desonerar a conta de água daqueles consumidores que consomem até 10 metros cúbicos de água por mês. É uma medida essencial. E ampliar as medidas de fiscalização junto aos municípios para garantir a efetividade do isolamento social. O governador fez isso, inclusive está em curso neste fim de semana, não é? A proibição para a locomoção entre municípios. Nós estamos com um problema na conexão do Azenha? Não, é só voltar. Pronto. Azenha ainda está aí? Ele está aí. É só colocar. Angelina, tem alguma coisa para a gente aí, querida? Eu queria só, deputado, já antes que o Azenha entre, para poder lembrar que a gente está no período da Semana Santa, né? Pois não. E aí a gente tem a famosa Feira do Pescado, né? Que esse ano, deputado, para evitar as grandes aglomerações, vão ter 5 pontos de venda e também delivery. Então, a SEDAP, né, que é a secretaria que toma conta dessa situação da Feira do Pescado, ela pede para que as pessoas comprem logo o seu peixe e evitem essa aglomeração, porque não existe aglomeração. Tem algum telefone, uma referência para as pessoas se informarem que serão os pontos de venda? Sim, deve estar nos jornais, né? Também na mídia. Porque são 5 pontos de venda, então eu acho que é bom que as pessoas... A gente pode colocar aí embaixo, são vários telefones e a gente vai disponibilizar aí. Tá certo. Muito bem. Então, providencie, Angelina, por favor, para que chegue aqui daqui a pouco, possa ser visualizado para as pessoas. Deputado. Que os pontos devem ser comercializados em todas as. Confira os endereços. Está aqui todos os endereços para vocês. Empório dos Mariscos, Rua Antônio Barreta, 1155, telefone 9850533775. Podem ler aí, vai ficar disponibilizado esses pontos de venda. Boa lembrança, Angelina. A tradição do pescado continua, não é? Pois é. Para os cristãos, para nós cristãos que cultivamos esse costume, eu só peço às pessoas que evitem aglomeração, que respeitem aquela distância de 1 metro, pelo menos, nas filas, façam filas. Se não tiver nenhuma autoridade, vamos cuidar de nós mesmos, não precisa ter uma autoridade para a gente cuidar da gente. Ora, vamos numa fila de ônibus. Aliás, continua grave a situação do transporte público aqui em Belém. Eu sabia que ia dar nisso. Os empresários tiraram o ônibus. O empresário não quer ter prejuízo nenhum. Eu dialogo aqui, peço, inclusive, que os empresários
coloque mais ônibus. O prefeito tem que revogar um decreto que ele fez, incompreensível, que mandou retirar ônibus, dizendo que isso era para evitar aglomeração. Provocou mais aglomeração, porque o prefeito daqui cometeu a seguinte contradição. Ao mesmo tempo que ele disse, Azênia, que ele ia tirar ônibus, que era para evitar aglomeração, ele autorizou a abertura do comércio aqui no centro da cidade. E nós sabemos que Belém é uma cidade marcada, não é partida. Você tem uma periferia imensa que vem trabalhar no centro. Todos os serviços são no centro, o comércio é no centro. Ora, quando o prefeito autoriza a abertura de comércio, o que é que acontece? As pessoas têm que pegar ônibus, as pessoas têm que vir trabalhar. Se não vierem trabalhar, as pessoas serão demitidas por justa causa. Então, por favor, prefeito Zenaldo, vamos rever essa medida. Nós temos que cuidar, nós estamos entrando numa fase extremamente delicada desta pandemia, o vírus está se espalhando, então é preciso muito cuidado. Mas, Azênia, você está de volta? Está me escutando? Sim, deputado, eu estava prestando atenção nas medidas que o senhor propôs. Eu acho que esse é o caminho. São 6 medidas que eu propus ontem aqui numa sessão ainda presencial da Assembleia Legislativa. Como é que estão as coisas aí por São Paulo, Azênia? Então, São Paulo registrou um aumento de movimento nas ruas, mas a cidade está impressionantemente vazia para os padrões de São Paulo. Eu diria que o problema de São Paulo está nas favelas, está nas comunidades, Paraisópolis, Heliópolis, onde os mais pobres, deputado, o senhor sabe, os mais pobres têm um espaço muito menor dentro de casa para fazer o isolamento social. Você tem 10, 12 pessoas em um cômodo, ou em 2 cômodos, obviamente que essas pessoas vão ter um contato próximo umas das outras, e se uma delas sai para fazer compra, se uma delas tem que sair de casa para fazer o trabalho, o risco dela trazer para dentro de casa o vírus é grande. Então, nós temos um problema gravíssimo, 2 problemas gravíssimos. O senhor está acompanhando, nós tivemos 17 milhões quase de desempregados nos Estados Unidos em 3 semanas. Agora, você pega esse número e aplica no Brasil, onde nós temos uma taxa altíssima de subemprego, onde as pessoas não têm renda, as pessoas não têm poupança. Então, o Brasil, o drama de ser uma pandemia que vai afetar os mais pobres e vai poupar os mais ricos, vai ser muito mais grave no Brasil. Nos Estados Unidos, o New York Times fez uma pesquisa, fez um levantamento em cima do telefone celular. Dá para seguir os telefones, sem identificar a pessoa em si, dá para seguir o movimento dos telefones celulares. As empresas de telefonia celular passaram esses dados adiante. O New York Times fez um levantamento e mostrou o quê? Os telefones celulares dos ricos estão ficando em casa. E os dos pobres saem muito mais de casa. Por quê? Os pobres são as pessoas que trabalham no iFood, as pessoas que trabalham no táxi, as pessoas que fazem entrega, que estão no comércio, prestando serviço para a gente, na farmácia que está aberta aqui perto de casa. As pessoas que estão prestando serviço lá na farmácia são as pessoas mais pobres. Eu moro num bairro de classe média alta de São Paulo. Aqui está todo mundo em casa. Porém, quem está prestando serviço aqui para a minha casa, o supermercado que eu vou, são as pessoas mais pobres. Então, nós vamos repetir de uma maneira muito mais dramática o que a gente está vendo nos Estados Unidos. Lá, os ricos estão ficando mais em casa, os pobres estão saindo mais de casa, porque eles são as pessoas que fazem os serviços essenciais, os enfermeiros, as enfermeiras também. E os pobres, como mostrou uma estatística hoje, 62% que morrem em Nova York são negros e hispânicos. Os pobres vão morrer muito mais. Então, o que dá para fazer? É como o senhor disse. Qual é o papel do poder público? Não cobrar a conta de água, não cobrar a conta de luz. Empurrar isso no mínimo 3 meses. Proibir os despejos. É outra medida que foi tomada em Nova York. Proibição dos despejos.
ampliar o seguro-desemprego. E aí, a parte que nos cabe, quer dizer, caberia ao governo federal, mas como o governo federal não faz, o que nos cabe? Primeiro, por exemplo, a pessoa que trabalha aqui comigo, na minha casa, ela está em casa e eu estou pagando a ela, semanalmente, a diarista, para ela não morrer de fome. Eu falo com ela, ela fala, eu estou numa puta dificuldade aqui, porque eu tinha outras casas que não estão me pagando. Eu perdi, mas ela está se virando lá, no meu caso, e muita gente está fazendo isso, por um lado. E segundo, é a gente se organizar para a distribuição de cestas básicas ou o que quer que as pessoas que moram na periferia podem precisar nesse momento. É uma coisa que a sociedade civil deve fazer, existem campanhas no Brasil inteiro, e quem puder, quem tiver algum dinheiro disponível na sua conta bancária, colaborar, porque, infelizmente, o governo federal, nesse aspecto, nos deixou na mão. Aprovou um valor baixíssimo de ajuda por uma crise que deveria durar, por uma crise que vai demorar... O governo queria pagar R$200, não era, Zinho? R$200, uma crise que nós sabemos, deputado, é uma crise que nós sabemos que vai durar meses. A não ser que a gente tenha chegado a um acordo de fazer, então vamos matar os mais velhos. E vamos deixar os hospitais explodir, e vamos deixar os enfermeiros e os médicos morrerem. Porque daqui a pouco começa a morrer médico brasileiro. Médico, em geral, no Brasil, não é de classe baixa, não. Classe média para cima. Daqui a pouco começa, porque se você tiver um hospital lotado, com UTI lotada, o que acontece? Aquele hospital aconteceu na Europa, na Itália. O hospital se torna um grande centro de propagação do vírus. E aí você tem, olha os hospitais de São Paulo aqui, onde alguns deles se tornaram, de fato, centro de propagação do vírus. Então, é uma coisa que Belém não chegou ainda nesse ponto, né? E aí também, deputado, que o senhor poderia fazer, o que a Assembleia poderia fazer, é ver essa questão das UTIs. Quer dizer, eu não sei como... Desculpe. A situação das UTIs no Estado. É saber... Das UTIs. Das UTIs e ver a capacidade de transportar as pessoas para Belém, ou de transportar, montar um esquema para, mais para frente, dar às pessoas que vão ter a doença e vão sentir falta do ar para elas não morrerem sufocadas, ou em suas casas, ou nos hospitais sem ventiladores. Esse é um outro aspecto muito importante. Aqui, o que é que já está sendo feito? Nesse sentido, o governo do Estado se antecipou. Estão sendo implantados 4 hospitais de campanha com UTIs em 4 grandes regiões do Estado: Marabá, Altamira, Belém e Santarém. E também está sendo ampliado um pouco a capacidade em Tucuruí. Sim. Mas, mesmo assim, se nós não cuidarmos de achatar a curva ascendente da epidemia, esses equipamentos serão insuficientes. Portanto, é por isso que é muito importante nós observarmos as recomendações das autoridades sanitárias, da Organização Mundial de Saúde. Ficar em casa é um ato de solidariedade com os outros, é um ato de cuidado comigo e com os outros. Quanto menos esse vírus se espalhar, menos nós sofreremos o impacto dele. Mesmo assim, será um impacto, pelo menos até aqui, extremamente trágico. A nossa tarefa é diminuir, é mitigar, é diminuir esse impacto, é fazer com que esse impacto... Por exemplo, uma pergunta para ti. Eu estava esses dias lendo sobre a chamada gripe espanhola no Brasil. Sim. A gripe espanhola foi uma epidemia, se espalhou pelo mundo à época, e chegou ao Brasil, se não estou enganado, em 1918. Chamam de espanhola, mas, na verdade, ela nasceu nos Estados Unidos. Pelo que eu li, ela foi levada para a Espanha, né? Acabou espalhando-se pelo mundo, foi uma tragédia. No Brasil, ela matou mais de 30 mil brasileiros à época.
E à época, nós não tivemos o mesmo nível de informação que estamos tendo agora, né? Tu já conseguiste fazer um paralelo da atual epidemia da Covid-19 com a gripe espanhola? Uma curiosidade, deputado, o meu avô paterno morreu na pandemia da gripe espanhola, que foi de 1918 e 19. Meu avô morava em Portugal e meu pai me contava que no período da gripe espanhola, quando meu avô morreu, morreram muitos vizinhos, que moravam numa propriedade rural, e que aí passava uma carroça, né? Não tinha informação, né? A gente circulava a informação, passava uma carroça recolhendo os corpos. Que para o meu pai, recolhendo os corpos. Recolhendo. Meu pai, que era muito menininho na época, falou que ficou com essa imagem marcada na cabeça. A carroça, o carro de boi puxando, com os corpos sendo levados. O pai dele morreu nessa pandemia, de 18 e 19. E, curiosamente, o New York Times publicou hoje uma reportagem comparativa. Isso já foi um assunto que vem sendo muito tratado, mas hoje eles fizeram uma comparação. Quem se deu melhor na pandemia da gripe espanhola nos Estados Unidos? Justamente as cidades que tomaram as medidas precoces de separação social. Quem se deu melhor, quem saiu mais forte da crise econômica, foram as cidades americanas, cujos líderes tomaram a decisão precoce de separar as pessoas, publicar panfletos na época, pregando o isolamento social, o uso da máscara e assim por diante. Olha que curioso, não é? Então, nós temos esse paralelo. Só que nós temos um problema grave aqui no Brasil, tá? Nós temos uma história de esconder informação. Nossos governos nunca foram abertos, historicamente. Nós tivemos uma pandemia, ou pelo menos uma epidemia muito grande de varíola no estado do Ceará. E nós tivemos 1.000 pessoas mortas em um só dia na região de Fortaleza por causa da varíola. Isso não penetrou na consciência nacional porque praticamente não foi informado. Noticiado, né? Durante a ditadura militar, o senhor é uma pessoa jovem, mas o senhor tinha nascido já, nós tivemos a grande epidemia de meningite que matou muitas crianças nos anos 70 e que a ditadura militar censurava as notícias. Nós não temos um histórico de sermos abertos em relação à informação da saúde pública. O que está acontecendo agora, deputado? As pessoas estão morrendo aqui em São Paulo de problemas pulmonares, pneumonia, não existem testes, isso não está entrando na estatística. Então, é outro ponto que o senhor tem que batalhar bastante aí no Pará, para que as autoridades de saúde pública sejam abertas, façam o teste e admitam os casos que estão acontecendo. Porque qual é o nosso grande risco? Porque tem um monte de gente morrendo no hospital. Mas isso aí é pneumonia comum. Esconder as informações. Sendo atribuído a causas incertas ou a outras causas, menos ao Covid-19. Temos um grande número, e olha, eu não quero ser uma pessoa pessimista, eu sou uma pessoa muito otimista. Porém, São Paulo, especificamente, e o sul do Brasil vão pegar a Covid-19 numa transição do outono para o inverno. Então, a gente corre um risco. Aqui no sul do Brasil, no sudeste, nós corremos um risco gravíssimo. Nós vamos pegar a Covid no seu pico, entrando na estação da transmissão da gripe. Meu medo é que, por pressão do governo federal, isolamento social, eu estou quase me jogando da janela aqui, para falar a verdade, senhor. Está isolado. Mas a gente tem que fazer isso pelos outros. O meu grande temor é que a gente acabe com o isolamento social antes da época, e aí o inverno coincida. Porque se sente, Azinho, uma certa pressão muito já grande. Pelo afrouxamento, já reparou? Sim. Inclusive, essa queda de braço, como é que você viu essa semana? Essa queda de braço entre o ministro Mandetta e o presidente Bolsonaro. O presidente chegou a demitir o ministro pelo Twitter, que eu li uma
postagem do presidente, praticamente demitindo, e no fim do dia ele praticamente recuou, né? Mas teria havido um certo acordo, tanto que o ministro Mandetta, na entrevista da tarde, já falava em flexibilizar aqui, flexibilizar ali, incorporando parte da pauta do presidente Bolsonaro, né? E ele se manteve no caso, e aí nós temos o ex-ministro Quioro, deu uma entrevista para o meu blog, a Conceição Lemes, nossa jornalista de saúde, fez uma entrevista com o ministro, dizendo isso. Ele entregou alguns milhares de vidas em troca de permanecer no poder. Por quê? Ele já aceitou uma certa flexibilização em cidades em que existam poucos casos. O problema desse raciocínio do Mandetta, que eu acho um péssimo ministro da Saúde, ele vem sendo elogiado por gente de esquerda, ele é péssimo. Ele foi contra as questões manicomiais, ele tomou decisões horríveis na saúde desde que ele assumiu. Não é só por ele ter apoiado o impeachment da Dilma, não. É porque ele foi um mau... Ele é responsável pela saída dos médicos cubanos do Brasil. Ele é um péssimo ministro. Ele já defendeu a privatização do SUS. Sim, né? No desespero, ele agora... Imagina se tivesse privatizado o SUS nesta pandemia. Então, assim, eu acho que o Brasil está pessimamente preparado. A gente tem um problema que não é só a pandemia que a gente enfrenta. A gente enfrenta a pandemia, o Bolsonaro, mas não é só o Bolsonaro. O Bolsonaro tem base social. O Bolsonaro tem 30% para 35% para 40% de apoio popular no Brasil, de gente. Quer dizer, eu vejo o problema como um problema muito mais de longo prazo no Brasil. Né? Problema que fala da nossa educação, do fato que o Brasil é mandado pelos militares hoje, é um governo semi-militar, dos problemas que nós temos de educação, os problemas que nós temos nas redes sociais, quer dizer, é um problema. Nós estamos enfiados no pântano, na verdade. Mas para focar apenas na pandemia, que é o grande desafio do momento, eu acho que a gente está lutando com a pandemia e com o governo Bolsonaro. Quer dizer, nós teremos extrema dificuldade porque o governo não tomou as medidas econômicas para facilitar a vida dos mais pobres, e é óbvio, deputado, que uma pessoa mais pobre da periferia de São Paulo, que não tem nenhuma poupança, que não tem dinheiro, ele quer voltar. Ele fala, não, eu tenho 20 anos de idade, eu vou sobreviver e eu quero voltar a trabalhar. Por que eu vou ficar aqui em casa, trancado, morrendo de fome? É isso, a gente está entre a fome e o vírus. E quem nos colocou nessa situação? O governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não é só o Bolsonaro. É Paulo Guedes, é Sérgio Moro, é Mandetta. Então, nós temos que parar com essa a imprensa fica olhando, não, mas olha, ela fica focada na disputa específica do Mandetta com o Bolsonaro, sem dizer que, na verdade, o problema que nós enfrentamos é um governo que assumiu o poder com um discurso de anti-ciência, e que com esse discurso enfraqueceu, em geral, o SUS, o combate à pandemia, a crença na mídia, a crença nas instituições médicas, inclusive. Um governo que criou um mundo paralelo onde tem 35% dos brasileiros achando que, se eles agacharem na Avenida Celso Garcia, em São Paulo, e fizerem uma oração, nós estamos livres do vírus. Então, é difícil. Obrigado, Azênia. O tempo voa. Antes de as nossas despedidas, eu vou só repercutir aqui a presença também do companheiro Bira Rodrigues, que é presidente municipal do PT aqui de Belém, o Hermínio Santos está conosco, Vicente Oliveira, lá de Aurora do Pará, está assistindo, a jornalista Mara Barcelos. Obrigado pela audiência, Mara. A Mara nos diz que todos os estados estão omitindo dados. Sim, é verdade. Além de esconder a realidade. A Mara Barcelos é jornalista aqui da própria Assembleia Legislativa, está nos dando a honra aqui da audiência, dizendo que, além de esconder a realidade sobre a falta de estrutura dos hospitais, Bolsonaro não deveria criar um grupo de trabalho para verificar as condições de saúde nos hospitais e outras questões envolvendo essa pandemia. Vamos respondendo na nossa despedida.
O Marcos Amaral, de Concórdia, mais uma vez conosco. Obrigado, companheiro Marcos. Carlos Alberto Marques. Olha, João Gomes está conosco, companheiro da Fase Amazônia, que eu tive a honra de trabalhar por longos anos. É uma ONG de educação popular que tem larga experiência no Brasil. Obrigado, João. Abraço aos companheiros aí da Fase, na Graça, no Matheus, no Guilherme. A Carmen Dolores está conosco mais uma vez, obrigado. Ana Selma, que eu já citei. O Louro Ferreira, Louro é lá de Abaetetuba, um grande abraço, Louro. E assim, nós vamos chegando ao final de mais essa live, hoje com esse debate riquíssimo com o nosso queridíssimo amigo Luiz Carlos Azenha e a nossa querida companheira de trabalho aqui, Angelina Anjos. Angelina, eu quero pedir as suas considerações finais, querida, para a gente dar fim à nossa live de hoje. Poxa, deputado, foi tão rápido, né, que passou essa hora. Olha, eu quero agradecer a presença de todos que estiveram com a gente nessa live, agradecer profundamente ao Azenha, dizer que é uma honra ter compartilhado dessa tarde, desse café com bordalo contigo. Dizer que a gente volta na semana que vem, na segunda-feira, porque amanhã já é feriado santo, e nós vamos aproveitar, sim, a Páscoa, a nossa família, o nosso isolamento, e dizer que semana que vem estamos de volta. Obrigado, um beijo, querida. Companheiro Azenha, do fundo do coração, muito obrigado. Venha mais vezes no Pará. Você é sempre uma presença muito importante, uma voz a ser ouvida. Eu te passo a palavra para você fazer umas considerações finais aos nossos internautas. Deputado, em primeiro lugar, parabéns pelas medidas que o senhor propôs. É muito importante que, mesmo no isolamento social, as autoridades brasileiras, as pessoas como o senhor tem mandato, assumam esse espaço vazio de falta de liderança. Nós temos um grande vazio que foi aberto pela incompetência e inapetência do governo federal. E aí não cabe apenas aos governadores, mas também aos prefeitos, aos deputados e aos vereadores, deputados estaduais, os federais, os vereadores que se envolvam, que batalhem no sentido de desafogo social para as pessoas. Né? A questão da água, da luz, do aluguel, e de ter uma renda. Isso aí não é uma coisa que vai durar para sempre, gente. Em Nova York, que é onde eu acompanho mais, porque eu tenho muitos amigos lá, então eu tenho uma preocupação pessoal. Eu morei 20 anos, minhas 2 filhas nasceram lá, então eu estou acompanhando muito de perto o que está se passando lá. O isolamento social já acabou com a curva. Né? Eles estão próximos daí, do mês que vem, talvez em maio, a começar a retomada econômica. Quer dizer, não é tanto tempo também se a gente fizer isso. Então, assim, é muito importante o que o senhor fez, deputado, porque cabe às autoridades ocuparem esse vácuo no Brasil. O Brasil é um país sui generis em todo o planeta. Talvez seja o único país onde o principal líder político nega a existência da pandemia. Não só nega, como joga contra as medidas tomadas contra a pandemia. E ele não só joga contra na questão da saúde, né? Ele joga na questão econômica. Porque, ao não facilitar o acesso das pessoas ao dinheiro público, que todos os países do planeta estão colocando dinheiro na mão do povo para enfrentar essa pandemia, emergencialmente, porque nós estamos falando em 2 meses, gente. Não estamos falando do fim da vida, o resto do mundo da vida. É uma questão emergencial. E aí as pessoas que estão em casa também dizem isso. Cabe a gente, né, na ausência do governo federal, tomar algumas medidas que a gente pode tomar, no sentido de ajudar quem está precisando. Né? Solidariedade social, distribuição de cestas básicas e manter as pessoas que trabalham para a gente com salário, ou, no caso da diária de trabalho. E é o que a gente pode fazer. Né? Espero voltar a falar com vocês numa situação
mais tranquila, e lembrando que o Pará tem apenas 7 óbitos, gente, mas vocês têm que se preocupar com o futuro, né? A gente tem visto Nova York, o que aconteceu hoje em Nova York? A curva fez assim, ó, já está 3, 4 dias em que o número de hospitalizações... Tem muita morte, porém, o número de hospitalizações está acima. Só que o que acontece? Tem Filadélfia, uma outra cidade que não é tão 2 horas e pouco de viagem. Curva disparando. Então, o país, pelo que a gente viu até agora, essa epidemia se propaga. O deputado disse no começo, né? Ele disse epicentros, né? Lá fora se fala hotspots, mas é isso, deputado. Ela vai se propagando por epicentros. Então, a gente tem São Paulo, Rio, e, de repente, Manaus está pintando como um epicentro. Nova York, Seattle, Califórnia, Nova York está deixando, e agora o que é? Nova Orleans, na Louisiana, Filadélfia está preocupando eles muito, e Washington DC, a capital americana. Então, vocês aí de Belém, vocês do Pará, estão semanas antes de São Paulo. Então, você imaginar, não vou fazer nada, porque aqui tem só 7 mortes e isso é pouco, prestem atenção. Obrigado, Azênia. Grande abraço, companheiro. Vamos passar por essa guerra e chegar muito melhores depois, se Deus quiser. Um grande abraço. Eu quero, antes de me despedir, também agradecer aqui a minha querida Waze Martins, minha querida companheira lá de São Domingos do Capim. Muito obrigado. Companheiro Marquinhos Silva, de Belém, aí do Jurunas, Condor, Cremação. Meu querido amigo Léo Arruda, ex-prefeito de Curralinho, também está conosco. E eu queria dizer a vocês que nós vamos continuar esta live. Esta live é uma ferramenta para a gente dar a nossa contribuição no convencimento. Nós precisamos convencer o nosso povo de que as medidas de isolamento social e distanciamento social não é medida apenas imposta, é medida necessária. Nós vamos ficar fora sexta-feira santa, sábado e domingo. Na segunda-feira, às 16 horas, estaremos de volta com a live Café com Bordalo. Eu quero deixar com vocês um pensamento hoje do poeta amazonense Tiago de Mello. Tiago de Mello, num dos seus poemas marcantes, nos diz: faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vamos lutar, resistir, porque amanhã vai chegar, e vai chegar raiando um belo sol, para que a gente possa construir uma pátria soberana, uma pátria livre, uma pátria justa, um Pará mais equilibrado no seu desenvolvimento. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus. E segunda-feira, Café com Bordalo, às 16 horas. Até lá.